Sejam todos bem-vindos de volta ao Podparla, um podcast que fala sobre assuntos relacionados com saúde, esporte, educação. Estamos aqui hoje com a nossa mesa repleta de gente, de pessoas bonitas e pessoas que só pensam para frente, no bem, né? Maurício, Fábio, sejam bem-vindos, os meus hosts preferidos. Eu não posso falar porque os outros não estão, né? Agora sim! Eu sabia que nós éramos, eu tinha certeza. Isso aí. Agora não podemos... Eu já sabia! Eu vou pedir pro Paulinho cortar essa parte, porque eu também gosto dos nossos outros, o Lisandro. Não estão aí, né, hoje, né, cara? Então tem que vir cedo, não dá pra faltar, né? Não dá pra faltar. Faltou, se ferrou. Esse é o problema, não pode faltar. Diz que é assim, ó, vamos falar ali pro Luciano e pro Lisandro o seguinte, ó, não veio o cara que a gente vai falar mal. Com certeza. É isso aí. A gente agradece a todos que estão aí presentes no nosso podcast, falando de uma coisa que a gente gosta muito e hoje a gente está com um assunto muito interessante, que faz tempo que a gente queria trazer um profissional que fala nessa área e a gente vê que a inteligência artificial vem crescendo cada vez mais em diversas áreas. E a gente fala em inteligência artificial para fazer videozinhos, para fazer uma série de coisas, vendas, para fazer impulsionamentos, mas na saúde, no esporte, eu acho que a gente tem um monte de coisa para pensar com a inteligência artificial, né? Aproveitando, né, no episódio anterior, a gente falou um pouquinho de inteligência artificial na medicina ali, né? Então, para aqueles que quiserem, vejam o episódio anterior, eu acho que está bem interessante, bem válido. O pessoal tem curtido bastante. É isso aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal, pessoal, que se vocês estão aí gostando dos nossos episódios, deixe o like, ative as notificações para que vocês possam ver todos os episódios que sobem no canal todas as quartas-feiras. É muito importante vocês deixarem todos esses likes que fazem a gente crescer, né, e evoluir. A gente fica bem feliz com o pessoal aí comentando e participando junto. Interagindo conosco, né? Mas vamos apresentar. Eles falarem bem de mim, né? Não nos outros não precisa tanto, mas assim, eu preciso disso e tal. Tá tudo certo. Afinal de contas, eu sou o menorzinho sempre, né? Eu sofro bullying diariamente deles, é tudo grandão, parece que eu tô no meio das torres gêmeas, só que são 4. Então vocês imaginam o que sobra pra mim, é complicado. O Luciano ainda é um pouquinho maior que eu, né? Mas os outros 3 é pra matar, tio. Mas hoje eu trouxe alguém aqui que realmente também não é tão mais alto que eu. Então aí agora dá pra gente conversar de igual. Dá pra conversar de igual pra igual. É isso aí. Vamos apresentar o nosso convidado, Gustavo Bettiol. Seja muito bem-vindo, Gustavo. A gente fica muito contente de poder compartilhar algumas informações sobre isso, né? Cada vez mais a gente trabalha com tecnologia, né? Apesar de sermos dentistas, médicos, mas a tecnologia está cada vez mais presente em vários setores do nosso trabalho, seja desenvolvendo softwares para fazer exames, seja no WhatsApp do nosso consultório, enfim, a gente tem uma série de lugares que a inteligência artificial vai poder nos ajudar. E a gente gostaria de saber um pouquinho de ti, te apresenta um pouco, né, para o pessoal. Com certeza. Né? Primeiro, agradeço a oportunidade de estar aqui conversando de uma maneira leve sobre um tema tão importante e aplicado a temas tão importantes quanto saúde, quanto esporte, qualidade de vida, né? E vocês também são empresários, ao mesmo tempo que são dentistas, são médicos, também têm seus negócios, então tem muita coisa legal para a gente conversar. Eu acho que 45 minutos vai ficar pouco, mas eu volto. Verdade, isso é muito interessante. Fala um pouquinho da tua formação. Sim. Como é que tu chegasse hoje, porque o que eu penso, assim, eu vejo muita gente que de diversas áreas hoje trabalha com IA. Perfeito. Né? Pensa assim, pessoas que tiveram uma formação normal, né, nas ciências da computação, talvez seja mais próximo de trabalhar com IA. Mas eu vejo matemáticos, eu vejo... Hoje a gente começa a ver que o Prêmio Nobel de Química é de gente que trabalha com IA, né? Sim. Então a gente, poxa, quanta gente tem que está se beneficiando da inteligência artificial em todas as áreas. Então, fala um pouquinho da tua formação, de como tu chegasse aí. Com certeza. A minha formação é em marketing e eu comecei a usar a inteligência artificial assim que ela chegou para nós de maneira assim, mais democrática, que o ChatGPT começou a estar disponível para todo mundo, e ali eu me apaixonei porque eu sempre tive meus negócios, tive projetos, e era aquele eu presa, né? Onde tu é financeiro, tu é comercial, tu é marketing, tu é administrador, e tu tem várias demandas, várias obrigações, e, cara, não tem coisa melhor do que ter uma ferramenta do teu lado que te auxilia. E fui tomando gosto com aquilo,
fui buscando, aprendendo cada vez mais, coisas que, assim, eu tinha ideia de executar como softwares. E a minha formação não é software. Mas a inteligência artificial chegou para mim e disse, olha, comigo tu consegue fazer. Coisas que antes eu pensava que era impossível, que eu teria que parar tudo que eu estava fazendo para fazer uma faculdade de engenharia de computação, para parar tudo que eu faço para investir meu tempo num aplicativo que talvez nem desse retorno. Então, com a inteligência artificial, eu ganhei uma liberdade mental, assim, de, posso fazer o que eu quiser. Então, eu comecei a aprender tudo isso que tu falou, parte de vídeo, parte de software, parte de imagem, parte de texto, parte de estudo, e comecei a me organizar. Então, como eu era uma pessoa muito cheia de ideia, assim, parece que minha cabeça começou a se organizar com o uso de algumas ferramentas, e isso refletiu diretamente na minha qualidade de vida. Eu comecei a dormir melhor, porque minha cabeça estava organizada, eu sabia que eu ia chegar no dia seguinte, estava ali o passo a passo para eu fazer daquela tarefa específica. E eu usando nos meus negócios, hoje eu tenho negócios que funcionam somente com inteligência artificial, não existe funcionar sem. Eu comecei a me apaixonar por ensinar as pessoas. Então, eu via outros empresários, outros empreendedores, pessoas comuns também que não têm negócio, mas que queriam aprender por hobby. E eu comecei a ensinar presencialmente, sem pensar em remuneração, assim. E ali eu comecei a dar mentoria para algumas pessoas, hoje atendo algumas empresas também, a nível mais estratégico, com implementação tanto de software quanto capacitação de equipe. E todos os dias a gente está se descobrindo e descobrindo coisas novas para saber como que a gente pode ajudar, né? O próximo, outros negócios, outras pessoas. Então, está sendo uma jornada bem, bem divertida. E na área da saúde, o que tu vê assim, de novidade que para ti vai revolucionar, assim, ou que já tem um norte que é interessante para o pessoal entender a atuação da inteligência artificial na medicina? Perfeito. Ou na odonto, na saúde. Hoje, tem o mercado ele é puxado pelas grandes empresas, né? Então, OpenAI, Google, a parte a Meta, né? Que é Facebook, Instagram, comprando várias tecnologias. Então, eu sempre olho para essas, o que elas estão fazendo quando a gente fala de saúde, né? E a OpenAI lançou, já foi em janeiro, o ChatGPT Health, saúde. Ele ainda está num módulo de lista de espera, então qualquer pessoa pode entrar lá, preencher o porquê que gostaria de usar aquela ferramenta e entrar na lista de espera. O que é esse ChatGPT Health? Ele é um centralizador de informação, basicamente, né? No português, claro. Onde eu vou lá, eu faço meus exames, eu coloco lá. Onde eu faço uma avaliação física, eu coloco lá. Tudo que eu faço, todo o meu histórico, eu boto lá. Eu conecto o meu Apple Watch, eu conecto o meu outro relógio mais tecnológico, que eu sou esportista, ou eu quero mensurar meus batimentos cardíacos, eu jogo tudo lá naquela informação. E por que ele é separado? Pela questão dos dados, né? Então, lá é como se aquela informação ela fosse proibida de ser usada para treinar o modelo. Como que eles treinam, então? Com os fóruns, os consórcios da medicina, com jornais. Eles não podem utilizar a informação da pessoa que está utilizando para treinar o modelo e para ficar mais inteligente. Então, ele... Na teoria. Será que isso não acontece? Na teoria. Na teoria. Mas, assim, é um tema que vai ser falado muito, essa questão de dados, e quando se fala em medicina, até pela aprovação, né? Vai precisar, com certeza, ter muito cuidado nessa parte de dados, assim. Mas basicamente a pessoa se inscreve e ela disponibiliza os dados ou disponibiliza os dispositivos que captam esses dados que vão ser computados ou que vão ser como paciente, armazenados como paciente. Perfeito. Mas não é algo de buscar conhecimento. Ou... Sim. Nesse primeiro momento, talvez. Sim, porque eu até trouxe um dado que 230 milhões de pessoas no mundo usam o ChatGPT para pedir dica de saúde. Então, a gente está falando aí do tamanho do Brasil em população, praticamente, consultando o ChatGPT. Então, por isso que eles vieram com essa notícia. Ele não substitui o médico. Ele deixa bem claro que ele é um parceiro do médico. Muitas vezes, hoje, quanto tempo tem tua consulta quando alguém vai consultar contigo? Isso depende muito, né? Depende do que é o escopo da consulta. Mas assim, bota uma consulta
45 minutos a 1 hora, quando for algo mais relevante, por exemplo, de infertilidade masculina. Perfeito. A promessa do ChatGPT Health é auxiliar para que esses 45 minutos sejam muito proveitosos. Onde o paciente chega ali, às vezes ele não lembra de alguns históricos, de alguma coisa que aconteceu, porque ele conseguiu marcar a consulta só depois de 2 semanas. Então, ele é um parceiro para quando chegar na tua frente, para responder as perguntas que tu tens, ele tem uma resposta mais assertiva, sabe? E ali um centralizador. E, claro, eu imagino que no futuro eles queiram integrar isso tudo, né? Então, é um cenário que, até no âmbito empresarial, algo que integre tudo é o paraíso, né? Mas, na prática, né? O que eu vejo é que cada vez mais, ao menos no meu consultório, não sei se é a experiência de vocês, cada vez mais os pacientes vêm com um questionamento, tu começas a falar e ele vem com o mesmo retorno. Pois é, eu li isso no chat GPT, é exatamente o que ele fala. Aí eu brinco, tá bom, então o que ele pode me falar mais para eu aprender daqui um pouquinho, me ensina o que eu estou fazendo. Mas eu acho que é uma ferramenta muito boa, eu acho que funciona muito bem e cada vez mais a gente vai ter uma tecnologia melhor, como tu disseste, para facilitar o nosso trabalho como profissional. Para o dentista, para o médico, porque tu tendo mais informações de boa qualidade, funciona muito. O que eu acho que aí, com certeza, vai demandar tempo, mas o futuro vai para esse lado, é porque cada vez mais as pessoas estão começando a basear o seu tratamento odontológico, médico, no que o ChatGPT falou. E isso que às vezes é um pouco minha preocupação. Ele serve como uma baita ferramenta de auxílio ao médico, de auxílio ao usuário, que ele também quer saber, ele não quer chegar lá no médico, mas com quem que eu vou procurar? Não, pera um pouquinho, ele já vai saber quem é o profissional mais capacitado, ele já vai ter uma ideia do que pode ser. Então, isso facilita muito para a gente que trabalha com medicina, por exemplo, na minha área, medicina reprodutiva e a parte de andrologia, ela é fantástica, porque o paciente já tem uma ideia do que eu vou propor para ele. E ele já vem com perguntas pertinentes. Mas vem cá, Ti, se eu fizer isso, não pode dar isso? Aí eu brinco, tu procurasse um ChatGPT, né? Tu já estudasse, tu já tá todo formado. Disse, não, eu já estudei e tal. Facilita muito o nosso trabalho. O meu medo, e isso certamente é o medo de todo mundo, é que as pessoas comecem a largar não irem mais procurar o profissional para conversar e se basearem somente nisso. Porque queira ou não queira, o que são essas plataformas? É um monte de informação que é um banco de dados grande. Né? E aí depende de como é que tu procuras esse banco de dados. E eu, às vezes, faço algumas perguntas mais absurdas e vejo respostas mais estapafúrdias vindo do ChatGPT. Aí eu digo, olha, isso aqui não tem como. Mas imagina o paciente perguntando isso. Eu fiz recentemente um trabalho e disse, não, eu vou botar esse trabalho aqui que foi publicado, eu quero discutir algumas coisas era um colóquio lá em São Paulo. Deixa eu colocar aqui, eu era o organizador e tal. E coloquei. Aí eu vi as respostas dizendo, por exemplo, nessa área que era o trabalho, dizendo que testosterona era boa para melhorar a qualidade de sêmen. Pelo amor de Deus, não. É exatamente o contrário. E foi a pergunta que eu fiz e a resposta que ele deu. Ou seja, de acordo com o que tu perguntas, tu vais ter uma resposta. E aí o meu medo é esse, é que daqui a um pouquinho as pessoas comecem a largar de perguntar para os odontólogos, de ir nos odontólogos, nos médicos, e daqui a pouco começam perguntas mais abertas que às vezes tu tem uma resposta muito errada, né? Perfeito, e é um ótimo ponto, porque já teve casos assim, onde o ChatGPT, a gente fala ChatGPT que se tornou uma Coca-Cola no refrigerante de cola, mas existem outros modelos, né, de ferramentas que são extremamente inteligentes também, como o Cloud, e eu sempre gosto de falar do Cloud porque eu sou patrocinado, brincadeira, mas onde tem uma aba de personalização da conta. E se tu não configura de uma maneira X, de repente o modelo que você está usando, ele vai te levar para uma resposta que não é verdade. Teve casos onde até rolou processos agora nos Estados Unidos, onde questão de suicídio, ele quase estava incentivando. Por quê? Porque o usuário dava todos os argumentos possíveis de por que ele ia fazer aquilo. Então, ele não foi programado para questionar. Daí já mudou, os modelos já estão vindo agora questionadores, mas uma dica para o pessoal de casa e para vocês também, e o meu tá assim, vai lá na configuração dele e bota, quero que você seja questionador. Então, quando tu vai perguntar uma coisa, tu já tá usando errado a ferramenta. A gente fala quando tá usando o verbo no imperativo, faça, me diga, tá errado, tem que pedir, fazer uma pergunta para ele, te dar uma pergunta para tu responder.
É uma coisa um pouco mais complexa, mas que faz a gente pensar, né? E a gente não pode virar uns robôs, né? É justamente o contrário. É deixar robô ser robô e humano ser humano. E nos ajudar, né? Com certeza. Então, faça essa personalização. Seja questionador. Daí vocês crescem juntos, né? E é um pouco disso. Mas é uma preocupação bem importante. Eu concordo. A gente tem... eu imagino o seguinte, a gente estava falando um pouquinho desse health, né? Dentro das nuvens que vão ter, dos bancos de dados. Eu imagino isso numa ajuda populacional. A gente fala isso para o consultório, mas vamos pensar assim, ó, a gente entrevistou aqui os candidatos a prefeito de Caxias do Sul e a gente perguntava, então, e vem cá, e como é que a gente vai fazer com o banco de dados dos nossos pacientes aqui da cidade? Hoje em dia é tudo muito manual, se perde muito exame. Então, é muito difícil a gente conseguir fazer um software para guardar esses exames. Então, será que se a gente utilizasse uma inteligência artificial para coletar esses dados, armazenar, organizar e que tenha, então, filtros para que essas informações não sejam utilizadas de uma forma inadequada, será que não... E talvez eu imagino que isso se torne muito menos custoso do que a gente ter que desenvolver um software ou, na verdade, comprar um software que tivesse esse controle todo. Será que a gente não poderia utilizar essas IAs para nos ajudar nesse sentido? Porque hoje é um absurdo a gente não ter ainda, por exemplo, em qualquer cidade do Brasil, um banco de dados com exames, informações. O cara vai se consultar lá numa UBS, no outro dia ele vai na outra e o cara não soube nada, tem que fazer todas as perguntas de novo, todos os exames de novo, se torna um negócio que cada vez tem um custo maior. E se a gente conseguisse usar essas IAs para que essas informações fossem todas catalogadas, salvas e cuidado para que isso aí não saia, não sei o que tu acha disso. Perfeito, tu tá vendo lá na frente, esse é o cenário ideal, esse é o cenário perfeito, né? Onde... Para nós estamos aqui numa cidade onde é fácil o acesso a um médico bom, uma saúde boa, mas tem gente lá no Amazonas, lá numa região que, às vezes, para ela chegar num médico é uma semana. Então, se tem todo o histórico, não é que vai ser só importante na hora que o problema aparece, porque o problema só aparece, a causa vem bem antes, né? Então, a IA, o que ela faz? Tanto em modelos normais, ela prevê o que tu quer. Então, por exemplo, você pediu lá um roteiro para fazer um vídeo lá pro teu consultório. Quando ele terminar o roteiro, ele vai te pedir, agora você quer que eu faça tal coisa? Então, ele prevê. Ele trabalha dessa forma, ele identifica padrões. Todos que perguntam roteiro de vídeo depois querem uma legenda, por exemplo. Então, a ideia do ChatGPT Health, com certeza vai sair outros, né? Outros concorrentes, é justamente prever a doença, a dor, antes. Sabe? Falar, pelo teu relógio, pelo que tu fez hoje, pelos dados aqui que eu acessei, os exames dos últimos meses aqui, tu tem uma grande chance de hoje de tarde, se tu não se hidratar, porque agora dá para monitorar até a hidratação, vai ter uma enxaqueca. Te mandar uma notificação. Tu fez um esporte. Linkando, né, no esporte, se vocês me permitem, os jogadores de futebol que andam com aqueles rastreamento e o tabletezinho ali a IA consegue dizer, substitui esse jogador aqui, porque senão ele vai se lesionar. É impossível ver a olho nu o movimento do passo dele, mas a IA consegue prever. Claro, para nós que somos atletas amadores, é um pouco distante, mas cada vez o nosso celular ele tá tão poderoso, tem uma capacidade de processamento tão forte, um relógio. Então, assim, tem muita coisa ainda para acontecer e eu acredito muito que é para atingir toda a população, é para centralizar todos os órgãos, para evitar retrabalho, para evitar custo e para prever, principalmente. Tu comentaste sobre a parte reprodutiva, o ChatGPT Health ele vai ter armazenamento até da parte do DNA, mapeamento todo do DNA, vai poder colocar lá também junto com os exames. Então, assim, é tudo muito novo, a ferramenta não está disponível ainda e tende a ser uma coisa assim para revolucionar realmente, principalmente a saúde básica, né?
Principalmente a saúde básica. Eu acho fantástico, mas aí eu vou, de novo, às vezes a gente tem que dar uma de advogado do diabo, né? Com certeza. Mas é a mesma coisa quando eu for fazer, porque tu disseste assim, a ideia é que a gente tenha previsão, a gente vai conseguir prever com esse chat GPT o que vai acontecer, ou antecipar aquilo que pode acontecer. Pois muito bem. Em medicina reprodutiva, em qualquer medicina, quando a gente fala sobre as variáveis genéticas, são variáveis que teoricamente podem levar a tal resultado, mas não quer dizer que vá levar, ou seja, não é uma sentença de morte. O meio, né? Tem um meio todo. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho meu pai que teve câncer de próstata, teve uma lesão XXX e não está mais aqui. Bom, deixa eu ver qual é o gene dele. Se eu tivesse gene, bom, então eu vou morrer, então não vai ter jeito. Não, isso é um dos grandes problemas que a gente tem, e isso eu estava pensando agora que tu estavas falando, eu disse, não, eles vão ter que dar mostrar de uma maneira que isso tem uma probabilidade, aí, porque não é a genética, tem a epigenética, que a gente pode mudar a qualquer momento. Né? E é sempre probabilidades. E geralmente, até o ChatGPT comum hoje, depois vocês podem fazer o teste. Se tu perguntar, estou com tais sintomas, ele sempre vai te sugerir, pode ser isso, pode ser aquilo, e procure um médico. Então, eles têm essa preocupação, afinal, estão sendo treinados por médicos. Né? O modelo, né? Então, tem o ChatGPT 4, 4.1, 5, e o Health está sendo treinado nesse momento por médicos. Então, tem que confiar na classe. Tem que confiar na... Perfeito. E eu acredito que com certeza é uma preocupação, porque nada é... Porque né? eu falo porque a população que vai pesquisar, ela vai sair com uma ideia. E a gente sabe muito bem, as pessoas leem 10% do que está escrito. Eles leem aquilo lá que é importante, foi isso aqui importante. As pessoas hoje estudam um artigo científico e só leem o resumo. Pronto, acabou por ali. E já pegam aquela informação como verdadeira. Então, essa é mais o meu, digamos assim, a minha preocupação. Né? Eu relaciono bastante com a pesquisa do Google, né? Sim, você está com uma inflamação na pele, a pessoa às vezes bota ali, ou entrando na parte de exames. Pegou o exame, tá lá um monte de nome confuso, a pessoa, o que é isso? Nossa, o Google... ele já assusta. Hoje o ChatGPT é um substituto do Google, ele é mais confiável, ele tem um tato melhor para falar, não, peraí, pode ser isso, fala com o médico. E uma coisa para vocês que é bem importante, eu sempre puxo pro lado do negócio também, é importante o Google, o ChatGPT, a internet saber da especialidade de vocês, porque o ChatGPT vai começar a recomendar o médico. Esse cara, vai nesse cara. Hoje ele fala, não, vai no médico. Mas ele vai começar a falar, não, vai nesse cara, vai nesse dentista, que ele é especialista nisso. Então, olha como tá revolucionando o meio e tem que ter como amigo, né? Não, com certeza. Não. É que senão eu não vou receber encomenda, não vou ter referência do ChatGPT. Eu só penso na hora que eles tomarem conta, eu quero ser o último a eles eliminarem, entendeu? Não, mas isso aí, só para finalizar, é interessante porque há um tempo atrás a gente estava dentro da Sociedade Brasileira de Urologia, a gente estava vendo quem foram os decanos da reprodução humana, da infertilidade masculina, para a gente começar, a gente estava querendo fazer um livro junto à sociedade, faz 100 anos esse ano agora da Sociedade Brasileira de Urologia, a gente está escrevendo um livro de andrologia, ou seja, quem começou a infertilidade. E aí foi lançada essa pergunta. Colocaram 4 nomes mais antigos. Eu era um deles. Eu disse, mas pelo amor de Deus, dessa maneira eu já tô velho, o cara mais velho aqui, pelo amor de Deus. Nem acharam lá no ChatGPT, lá, o mais falou, já tão velho que tava. E Betiol, deixa eu te perguntar, a gente fala muito de chat, né? E o Pascoal estava falando ali até de artigos científicos, né? A gente tem como fazer agentes, né? Que são pessoas, supostamente trabalhadores dentro da IA que possam nos ajudar de alguma maneira para que a gente consiga ter um conhecimento mais embasado frente aos artigos que lançam todo dia e a gente poder filtrar isso e ter um conhecimento para estudo, para gerar valor na nossa consulta? Será que tem isso? Ótima pergunta. Geralmente esses artigos mais
específicos, eles estão dentro de alguma plataforma. Geralmente vocês têm acessos, né? Login, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, o ChatGPT já não acessa. Então, precisa ser um modo agente, uma ferramenta que trabalha de modo agente, onde tu trabalha em colaboração. Por exemplo, a ferramenta Manus, M-A-N-U-S. Uma ferramenta que foi comprada pela Meta agora e que, quando você faz uma pergunta, você consegue ver o computador dela trabalhando. Então, por exemplo, vai lá, tu programa, dá para programar. Todos os dias ela entrar na plataforma tal e te dá os principais artigos, e pode ser o resumo também deles, né? Para tu se manter atualizado. Só que vai bater num detalhe técnico que ela vai precisar fazer o login. E para fazer o login, geralmente tem aquilo lá, diga que você não é um robô. Justamente para isso. E daí o que acontece? Ela te pede, tu consegue entrar? Eu tô falando de uma linguagem bem fácil. Isso, tá fácil, ela praticamente ela fala. Eu também. Como se não fossem mega inteligentes, né? Não. Ela meio que fala assim, consegue entrar aqui no meu computador, fazer o login, passar por essa parte dizendo que você é o humano e depois me devolver o controle? Então, tu consegue entrar no computador dela, passar por essa fase e devolver o acesso. E ele consegue daí buscar em PDF, buscar qualquer informação ali dentro. Assim como essa ferramenta consegue, se tu botar o login, entrar em qualquer lugar. Então, na indústria, às vezes tem muito código que busca dentro de catálogos, em PDFs, dentro de uma assinatura lá do Scribd, por exemplo. Entra no Scribd, bota a senha lá dentro do computador do Manus, da ferramenta, não é no nosso computador. Ele vai lá, acessa e daí tu devolve o controle da máquina dele para ele e ele consegue acessar. Coisa que o ChatGPT não vai fazer, coisa que o Claude não vai fazer, Gemini não vai fazer. Essa ferramenta é o que eu recomendo e para pesquisa, para mim não tem coisa melhor. Então, mas são níveis, então é um nível um pouco mais acima dentro daquela base de consulta no celular, né? Sim, mas hoje em dia está cada vez mais acessível. Então, assim, a interface é a mesma, então todo mundo vai se identificar e vai perguntar. E quando tu precisa assumir o controle, tá literalmente lá, ó. Ela vai falar, tem esse acesso que eu não consigo passar, eu preciso que você assuma o controle. Vai ter um botão bem grande lá, assumir o controle. Tu assume o controle, faz o login. É tudo muito didático. E essa ferramenta, eu digo assim, não é à toa que a Meta comprou. Tudo que a Meta compra, né? A gente tem que ficar com o olho ali. Já comecei a receber anúncio no YouTube da ferramenta, coisa que não tinha. Então, ela cria site, ela cria um monte de coisa. É uma ferramenta, assim, bem completa. E todos os dias onde eu faço minha pesquisa para publicar em LinkedIn, publicar no Spotify a notícia do dia, a nível mundial, eu faço nessa ferramenta. Então, todos os dias ela me entrega. Para ti o teu direcionamento. Isso aí, com base no meu comando, no meu prompt, né? No meu comando ali, aquilo que eu quero. Daí ela consegue entrar em sites, entrar em lugares que o ChatGPT não entraria. E ela te dá a origem, ela te dá a fonte. Sempre. Tipo, essa informação eu peguei daqui com essa origem. Sempre, e inclusive, por exemplo, eu quero tratar um caso aqui, quero estudar sobre um tema. Ela entra no Google Acadêmico, ela separa todos os PDFs ali para tu baixar, ela consegue botar direto no teu Drive, daí tem outras ferramentas do próprio Google que tá quietinho, mas lançando várias coisas, que tu consegue colocar uma série de documentos ali, independente do documento que seja, e dentro dessa interface consegue gerar um podcast resumido. Então, para tu absorver o conteúdo de maneira mais rápida, tu consegue gerar um relatório em cima daquelas fontes, tu consegue gerar perguntas e respostas para tu se treinar, para ver se tu realmente está sabendo daquilo, que é o Notebook LM. Está sendo muito usado já, para qualquer coisa, tu coloca umas fontes ali, PDF, áudio, vídeo do YouTube. Então, assim, o que eu sempre gosto de espremer a laranja, assim, sobre um tema, o máximo que der do suco, assim. Vou falar sobre... planejamento de uma rede social lá, para um projeto nosso lá, planejamento do TikTok, tá? Como crescer no TikTok? Cara, eu vou no YouTube, pego os melhores vídeos, busco na web os melhores sites, jogo tudo no Notebook LM e extraio os melhores insights. Então, relacionando com a área da saúde, onde tu quer se manter atualizado também. Pega o tema X,
Cara, se fizer isso diariamente, cara... E essas IAs, elas normalmente são IAs pagas, né? Geralmente tem um belo uso de graça e um plus ali. Mas tá? esse plus é um diferencial importante. Sim. Falando, cada uma vai variar, tá? Notebook LM dá para usar de graça, ChatGPT dá para usar de graça, o Cloud, que é quem eu uso muito, que é como um ChatGPT, eu pago, né? Que daí o limite, eu sempre estouro o meu limite, pago, então uso muito mesmo. Mas, por exemplo, Humanos, é 1.500 créditos quando você faz o primeiro login. Cada pesquisa gasta, sei lá, 50 créditos. Então dá para fazer muita coisa. E é por conta, né? Então, se você tem 2, 3 e-mails, eu sempre recomendo, uma hora eles vão chegar em mim e falar, para de fazer isso. Mas, brincadeiras à parte, dá para usar o recurso assim, né? E se você vê que impacta diretamente na sua rotina, é um valor simbólico, é R$100. E aproveitar enquanto está barato, tá? Porque tende a ficar mais caro. Já pensou como é interessante isso para nós? Tem publicações de uma das maiores revistas americanas que tem, o New England Journal of Medicine, eles colocam que até 6% dos artigos científicos publicados são bons. 94% é trash. Então, tu imaginas, né? Tu pegas então, esse artigo e tu coloca lá. Agora, avalia e me diz os podres do artigo. Aí o cara diz, olha, cara, nem lê. Nem lê. Não perde teu tempo. Perfeito. E hoje tem um percentual gigante de artigos publicados que tem IA. Com certeza. Isso eu ia comentar, porque eu agora, recentemente, a gente teve um trabalho, uma colaboração com o pessoal da USP, Unicamp, vai ser publicado numa revista chamada Epigenetics, que eu escrevi. E aí eles colocam, o revisor diz o seguinte, eu quero saber se tu usaste IA ou não para escrever esse artigo. Eu disse, eu não usei. Aí eu fiquei pensando, caraca, tem um monte de gente que bota e faz via IA. E na verdade ainda não está sendo visto como um grande problema ainda. Até porque usar IA tem uma série de formas de usar IA. Daqui a pouco eu vou usar IA para gerar o dado? Não, né? Agora eu vou usar o dado para revisar o meu texto. Então, tem várias formas da gente usar a IA, né? E daqui a pouco não é um grande problema, né? A gente está acostumado hoje a escrever, passamos anos escrevendo coisa. Nós somos da época que tinha que ir na biblioteca tirar um xerox da revista que estava lá. 30 dias. Para pedir um artigo, pagar uma vinha lá de São Paulo, gastava uma bilhões de dinheiro. Sou mais novo que eu. Eu era mais velho, tinha que procurar na revista. Eu estudei aqui em Caxias, então eu tinha que procurar ali na Max. Título. As revistas, o título, gostei, passava a tarde inteira lá vendo, gostei, mandava pra Bireme, a Bireme, então tá, 2 meses depois tu gastava uma grana quando chegava. Era, lógico, o correio, né? Mas tu imagina que hoje isso vai nos facilitar muito, mas a pesquisa, né? A gente fala em pesquisa, a gente fala disso, mas dentro da área da saúde existem outras formas da gente usar IA, eu imagino, assim. Vamos pensar assim, tipo, exames, né? Exames de imagem. Eu penso que é muito difícil uma pessoa ter numa vida uma experiência tão grande de ver, principalmente eu imagino em lesões raras, assim, né? A gente fala muito disso, né? Mas lesões que são raras, o cara não tem uma quantidade de casos suficientes para o radiologista, por exemplo, ver, para ele ter uma experiência para dar o resultado para aquela lesão. Com certeza. E a IA, ela pode ser alimentada, e cada vez mais sendo alimentada, ela talvez nos traga resultados melhores, e a gente não pode brigar e dizer assim, não, peraí, eu não quero que a IA... Não, mas vem cá, ela me traz um resultado melhor. Então, eu não sei se tu tem o que falar sobre isso, eu acho mas muito interessante, sabe? Com certeza. Eu devolvo a pergunta, vocês confiariam... Tu tá que nem IA, então, devolvendo a pergunta. Exatamente. Incorporou um negócio. É brincadeira. Aliás, eu acho que tu é um IA. É um avatar, tá aqui um avatar. É de carne. É um avatar. Até eu tenho amigos médicos, a gente já falou bastante sobre isso, médico especialista em joelho, esse tipo de coisa. E já existe nos países, Austrália, há anos, coisas assim. Sistemas, né, que lê milhares de exames e dá um resultado mais assertivo. E por um motivo não chega para nós aqui de maneira tão rápida, né? E não é o tema do debate, mas o que eu vejo que a IA,
ela fala, ela sempre se coloca, né? Os modelos se colocam do lado do médico. Então, ela sempre fala assim, ela vai eliminar aqueles que, cara, é fácil de... É trash, né? Para o olho humano se concentrar, tá, olha aqui esses 2 exemplos aqui, compara. E isso não só em exame raro, mas em todos. Você confiaria mais num especialista olhar o exame, onde ele olhou na vida dele talvez 1000, ou num sistema que olhou milhões do mundo inteiro, sabe? Eu confiaria no milhões, né? Mas não, sempre vai ter um humano ali para dar o... Ele não vai prescrever nada. A IA não vai prescrever, a IA não vai ter cuidado, ela não vai ter tato e não vai assumir a responsabilidade. Não, mas eu acho que isso aí é uma ferramenta, uma ferramenta para nos ajudar. E achar, não tem por que a gente achar ruim uma coisa que vem para nos ajudar. Não. Claro que nem eu entendo, Fábio, a preocupação que ele tem das pessoas começarem a se tratar no ChatGPT ou qualquer outra IA, Gemini, o Claude, sei lá, qualquer uma. A gente pegar e sentar lá e começar a fazer consulta. Obviamente que isso não... Provavelmente há um cuidado grande nessa questão, né? A gente sabe que essa mudança do próprio ChatGPT do 4 para 5, a saúde foi muito privilegiada, né? Então a gente mudou bastante. O que se fala é que o maior ganho que se teve dentro de todas as áreas da mudança do ChatGPT 4 para o 5 foi na área da saúde. Mas eu acho que isso aí é relacionado muito a dados, a informações e a resultados que a gente tem. Não é melhorar e arrumar um médico para a gente poder discutir o caso, mas eu acho que é uma ferramenta de auxílio para que a gente possa dar um diagnóstico melhor. Não sei se é isso. E eu acho fantástico, eu vou ser bem honesto com vocês, eu acho que na hora que o paciente chega no nosso consultório questionando, um questionamento de melhor qualidade, facilita o meu trabalho. Para mim é fantástico, porque esses tempos, acho que foi semana passada, o paciente, olha, tem uma situação, disse, olha, eu só ouvi falar disso, isso aí, eu falei um monte de coisa que eu disse, pois é, doutor, o senhor é o primeiro que fala isso e é aquilo que eu encontrei lá na IA. Eu disse, o senhor leu, isso é bacana, porque para aquele cara que está sempre up to date, está sempre estudando, esse cara só tem a ganhar com isso. Exatamente. Vamos ser bem sincero. E é um ponto já puxando também um pouco sobre produtividade. Tem muita gente ameaçada nesse momento, mas a pessoa que está ameaçada é aquele profissional que gosta de estar estagnado, aquele profissional que não gosta de estar se atualizando. Vocês, pelo que eu vejo, vocês gostam de estar se atualizando, falando de coisas novas. Então, cara, é uma ferramenta fantástica para isso, né? Mas eu acho que nós, como cirurgião dentista, a gente é muito técnico, né? E o que vai ajudar é, claro, diagnóstico, planejamento. E na nossa área, eu e o Celso temos uma sociedade na Digitals, né? Por favor, sigam a gente. E lá a gente faz muito planejamento de dentes através de milhões de possíveis dentes que são utilizados lá para personalizar. Né? Deixar o rosto da pessoa mais bonito, auxiliar os outros dentistas para dar um sorriso mais harmônico, mais legal. Né? A gente tem sites muitas vezes de alinhadores, né? Dentro da área da ortodontia. Hoje é muito famoso ali alguns tipos de alinhadores que eles utilizam aquele banco de dados de milhões de dados para gerar esse alinhador e auxiliar o dentista no seu planejamento. E aí lá na Invisalign é como se fosse um jogo de golfe, né? Tu vai chegando mais perto do acerto, né? Então a IA vai estar ali inserida ajudando, né? Então acho que esse vem ajudar no planejamento e tudo. Com certeza, e é um argumento de vendas até deles, né? Eu utilizei e assim, quando eu me tratei, o meu dentista na época falou, pelos dados que eles nos passam, tua faixa etária, 10 dias cada alinhador. Cada alinhador. Eu falei, cara, não tem esse tempo, vamos de 7. E daí ele falou, tá, vamos experimentar, a gente vai testando. A gente fez 7, funcionou perfeitamente. Então é um dado novo adquirido. Eu não sei se esse dado vai pro Invisalign, né? Vai pro né? Mas agora pensa, a nível mundial, essa troca, e é o novo ouro hoje, é o dado, é a informação, em todos os setores. Dando exemplo da Invisalign, só para completar essa história, a Invisalign hoje, ela tem uma resposta assim, de
dos casos que foram realizados e a forma que foram feitas, e isso vai abastecer um banco de dados deles. E hoje quem planeja casos lá em várias, talvez não só na Invisalign, falando do exemplo da Invisalign, né? Mas é uma IA e um técnico. Né? E esse caso ele é planejado e é enviado para o dentista, e ele que aprova. O dentista dá o ok. Mas tem um dado que é importante para a gente entender, que é que hoje 90% dos clean checks que são enviados, que é a primeira planejamento que a gente tem, eles são aprovados na primeira vez. Então... Que agiliza o... Mas o que eu quero dizer é o seguinte... hoje a culpa de a gente ter algum problema, às vezes, de um caso, é nossa, da gente não olhar aquilo lá e falar assim, bom, a Invisalign ela vai fazer o teu dente, se ele tá assim, eu quero virar assim, o computador vai virar. Mas tá no especialista dizendo, não, mas isso não vai acontecer. Então a gente precisa, sempre vai ter que ter o olho do especialista para ver que aquilo às vezes não vai acontecer. Mas daí, Celso, tem dentro do processo lá, que ele deve ter visto, se faz diversos escaneamentos ou diversas verificações durante o tratamento que tu vai verificando se o andamento daquele planejamento tá ok. Mas então, é o dentista que vai ter que olhar isso. Mudança de rota feito pelo profissional. Essa é a história. E outra, não vai escanear todas as vezes, né? Sim. Então, ele vai medindo, ele vai anotando no computador, isso tudo vai alimentando, a gente né? escaneia porque é tão simples e tão rápido assim. Escaneia todas as vezes. Não, todas as vezes não. Ah, tá. Sim, se precisar. De tempos em tempos. Tu vai lá, o teu dentista certamente ele te deu um número X de dispositivos, né? Sim. Cada vez que ele vai lá e verifica. Porque é tão rápido de fazer, é uma tecnologia tão fácil e ágil e tá ali perto, que ele te dá previsibilidade, né? Então... Eu lembro que ele ficava com o computador do lado dele, olhava, dele vinha aqui medir os espaços entre os dentes, assim, é incrível, né? A gente tá podendo... Legal. E assim, eu penso que nosso cérebro hoje, ele tá lidando com muita informação, né? Todo instante estímulo. E às vezes a gente perde um pouco a capacidade de processamento de uma tomada de decisão ali de um paciente, onde tu tá com 10 no dia, 8 no dia, e a ferramenta, na verdade, ela não tem essa limitação, né? Ela vai processar e vai te sugerir, né? Então é bem interessante. E ela facilita com que tu tenhas, né, uma objetividade maior sem perda de tempo. Ótimo. Né? O tempo diminui para o teu trabalho, ou seja, a tua produtividade melhora. Tu só ganhas com isso. Tu não tens nada a perder. Então, tu imagina só, vamos pensar o seguinte, nós somos jogadores de futebol e tu tem um treinador muito bom que vai te auxiliar o que fazer. É assim que eu vejo aí. Ele vai dizer, olha, é o Lancelotti, olha aqui, faz isso, aquilo. Beleza, vou fazer isso aqui. Ah, mas isso aqui não dá certo porque o meu marcador tá olhando para mim. Bom, isso ele não tá vendo, né? Ou ele viu, mas talvez não achou. Mas aí cabe ao jogador ver o que é melhor. Mas tu tem um cara que vai te orientar. Mas tu tem que ser craque, né? Mas tu tem que ser craque. Exatamente. Aí, tu tem que saber pegar essa informação e botar a bola lá no ângulo, né? Perfeito. Fazer o gol. Perfeito. Isso aí. Que isso aí cabe ao profissional. Aí que tá. Eu acho que tu foste muito feliz quando tu disseste, olha, cada vez mais vocês vão estar se aprimorando no trabalho de vocês, vocês sabem o que estão fazendo e vocês vão ter um auxílio técnico muito bom para facilitar o teu trabalho, o bom andamento do trabalho. Se tu não souberes aquilo que tu fazes, com certeza só vai atrapalhar a tua vida. É verdade. Usando o exemplo, eu vi vocês falando sobre corrida, tu vai correr com um cara que corre o dobro da velocidade, corre muito mais rápido que tu se sente mal, né? Tu quer andar lado a lado. Então, a Yala tá fazendo com que a gente se preocupe em aprender mais, estudar mais, chegar o mais próximo, assim, na tomada de decisão de estar no mesmo nível, né? Em conhecimento. E não é uma tarefa fácil, né? A gente tem que estar... Mas na corrida, para mim, chegar num nível... quem corre o dobro não tem IA que leve, né? Tem um tempo para conquistar isso aí, né? É diário, o que tu falaste de buscar os artigos, atualizar. Cara, isso é fantástico, uma rotina fenomenal de tu querer estar sempre atualizado, né? Independente de qual setor, quem tá ouvindo, cara, procura estar sempre atualizado, né? E como a gente já está no final, eu vou pegar um gancho que tu falou de redução de tempo, que tem um estudo de Harvard que falou o seguinte: a IA não está diminuindo nosso trabalho, porque o ser humano está indo atrás de mais trabalho no tempo livre. Então é o chamado paradoxo da produtividade, que afeta direto nossa qualidade de vida, e fica o questionamento:
o que a gente vai fazer com o tempo livre? A gente vai ser humano, a gente vai lidar com o silêncio, a gente vai lidar com se relacionar, ou a gente só vai achar mais coisa para dar desculpa que a gente tá atolado de trabalho. Tu sabes o que tu tá falando, só para finalizar, eu me lembro muito bem quando surgiu a internet wireless. Pelo amor de Deus, porque antes tu tinha que estar ligado lá com o cabinho e tal, não sei o quê. Tá bom, mas e agora? Aí surgiu o wireless. Bom, meu amigo, tu pode trabalhar no computador nas tuas férias, deitado na cama, tu pode ir no aeroporto. Eu tô indo viajar de férias. Que desculpa tu tem? Tu não tem mais desculpa. Não. Tu vai ter que trabalhar. Mesma coisa aqui. Então, aí que cabe a pessoa ser inteligente ou não, ou então cada um tem uma maneira de pensar, dizer, não, pera um pouquinho, eu chego até ali. Ali acabou, eu vou me dedicar à minha família, que é a coisa mais importante da gente. Porque senão... Trabalho, vamos ser bem sérios, para qualquer um de nós, não falta. Não. Se a gente quiser trabalhar toda noite, até a meia-noite, se acordar às 2 da manhã e trabalhar, nós temos que trabalhar. Trabalho sempre tem. Aí cabe a pessoa saber o seu limite, né? Não, mas é bem isso. É um tema que me fez questionar bastante, assim. E eu olhando, falando, não, é verdade. Agora eu tô fazendo as coisas mais rápido, daí com o tempo livre, eu tô trabalhando mais. E, Betchol, vamos pegar aqui um gancho e para aquelas pessoas que querem aprender IA. Tá? Ou se desenvolver nessa linha, que eu acho que muita gente que nos escuta aqui, eles acabam, eu vou lá, pago o GPT, faço minhas perguntinhas, vem ali, mas se eu quisesse me aprofundar em aonde que tu dá como dica para buscar esse conhecimento de uma maneira rápida, para que tu possa te sobrar tempo, para te se dedicar à família e também ter um conhecimento embasado aplicável. Perfeito. Eu montei, vou puxar a brasa pro meu assado, né? Na verdade, a pergunta foi para isso, para sair falando que tu trabalha, né, Tia? Inclusive, vai ter agora, dia 8 e 9 de abril, só estou fechando o local, né? E eu conto com as indicações de vocês, já está praticamente cheia a turma, onde eu faço um treinamento, um curso, um workshop, como quiser chamar, que é inteligência artificial na prática. Então, o que eu ensino lá? Fundamentos, que eu vejo que é importante para o início, principalmente quem está cru, fundamentos de como funciona, como pensa, um pouco que a gente conversou aqui, e ferramentas básicas. Então, eu dou esse contexto, né? Ensino a usar as ferramentas mais comuns, quase sempre grátis, tá? Não entro em ferramenta paga, nem para geração de imagem, nada. Ensino como usar aquelas que são pagas, usar um período grátis. Então, é muito bom para qualquer setor, para qualquer nível, se é empresário, se é empregado, se é autônomo, para qualquer pessoa, bem acessível. A gente vai fazer 2 dias na parte da noite, são 3 horas cada dia, intensivo para sair com o cérebro fritando e um valor bem acessível. Então ali é para dar aquele start. Também ensino outras coisas, como algumas formas de ganhar dinheiro usando IA também, para aquela pessoa que às vezes quer uma renda extra, sabe, tá precisando, alguma coisa assim. E depois daí tem os próximos níveis, né? Mentoria. Daí dá uns insights. Os nossos 5 ingressos a gente já tem, né? Não tenho dúvida. Não, nós 3. Os outros 2 não estão aqui. Quem são? Não conheço. Não conheço. Nós 3. Pronto, acabou, né? Mas dá uns insights só para o pessoal ter Acabei de desmarcar minha agenda do dia 7. Olha aqui, ó. 8 e 9 de abril. 8 e 9 de abril. Claro. Eu tenho o formato online desse curso também, mas se a gente está aqui em Caxias, né? Eu acho que a audiência maior é de Caxias. Eu gosto, presencial tem o seu valor. E assim, lá eu ensino, para mim, a chave, tá, de saber usar qualquer ferramenta é de saber trabalhar com contexto. Então, vamos dar um exemplo. Eu quero fazer um planejamento estratégico para minha empresa. Vai lá, pede pro ChatGPT. Se fosse o modelo 2.1, ele já iria sair fazendo, tá? Agora, se a gente... Hoje ele iria te fazer perguntas, né? O que a tua empresa faz e tal. Então, eu chamo assim de matéria-prima. Então, se eu tenho a matéria-prima, eu tenho o contexto, para fazer qualquer coisa, eu sou muito assertivo. Então, eu já indico o cloud. Então, já entra os detalhezinhos. Por exemplo, eu tenho... se eu fosse vocês, eu teria lá no cloud um projeto dentro do cloud. É projeto mesmo o nome, né? Tu abre lá um projeto e tu consegue colocar qualquer coisa dentro do projeto para ter de contexto. Então, o que eu teria dentro do contexto? Planejamento estratégico, posicionamento, público-alvo, histórico de pacientes,
Cara, infinito daí. Infinito. Tudo sobre você. Quem são vocês? O que cada um, como que cada um é, como se comunica. Daí entra na parte da minha especialidade também é marketing, né? Então, traz todo um contexto, onde está inserida a clínica, tá? Tudo. Sempre pode ir um nível mais profundo. Aí, quando tu for fazer uma pergunta que é pro teu negócio, a resposta vai ser 1000 vezes melhor. Mais assertiva. Mas tu já perguntou pro chat quem é o Gustavo Bettiol? Já, ele puxa da web, né? Puxa da web, já sabe. Mas isso é muito bom, isso vai revolucionar todos os segmentos, compras, inclusive vai ter o checkout dentro do chat GPT. Sim, já estão implementando. Então, assim, toda a experiência em todos os setores vai mudar, né? Ainda tem muito chão, nós estamos no Brasil, né? Tem muita coisa que a gente fala aqui e eu convido também vocês depois e todo mundo a acompanhar IA Produtiva News. Todo dia 3, 4 minutos de manhã cedo, 6:30 da manhã, tá lá para quem quer começar o dia assim, atualizado. O que está acontecendo? Hoje, por exemplo, o Trump já chegou nessas big techs, nessas grandes empresas e falou, vocês têm que gerar sua própria energia. A gente não falou nada sobre as consequências disso tudo. Então fica um tema para um próximo dia. Mas precisa de muita energia, precisa de muito resfriamento para os data centers. Então tem muita coisa acontecendo. Então quem quiser estar sempre atualizado, é só seguir lá. E fica o convite também, né, para o curso. Vocês já estão confirmados. Mas não sabe engraçado? Eu pensei que se o cara quisesse ficar atualizado, era só ouvir o Sala de Redação. Não é isso. Ou tu vê, ou escutar o Pode Parla lá, né? Parla, com certeza. Provou mais uma vez que está à frente do seu tempo. É isso aí. Gustavo, muito obrigado pelo tempo que tu esteves aqui conosco. Eu acho que a gente está sempre aprendendo, né? A gente estuda IA e parece que não sabe nada igual, sabe? Todo dia uma informação nova, são formatos. A gente que trabalha com a área da saúde sempre quer inserir alguma coisa para a gente poder melhorar. Eu acho que cada um faz isso na sua profissão, no seu trabalho, e a gente vê que cada vez mais fica mais fácil. A gente não precisa mais ser programador. Claro que não é aquela história de que vai acabar os programadores, não é bem assim, né? Mas a gente vai conseguir melhorar de uma maneira cada vez mais palpável o nosso trabalho, o nosso dia a dia, a nossa convivência, tudo que a gente puder, talvez utilizando a IA. Eu acredito que nós estamos neste momento. Ainda tem muito que evoluir, ainda tem muito que regulamentar. A gente precisa ainda ver até onde isso vai, né? Hoje a gente vê que esses modelos foram treinados, às vezes, de uma forma nem tão adequada. Hoje eles começam a regulamentar esse tipo de coisa. Enfim, tem um monte de coisa que a gente poderia falar aqui, mas, enfim, quem sabe como tu falasse, num outro momento, a gente senta, volta e revisita essas coisas que a gente não conseguiu ver hoje, né? Muito obrigado. Seja bem-vindo, né? Com certeza eu quero voltar, tem muito assunto para nós falarmos. E assim, se é para deixar uma dica para começar, além da capacitação, de buscar informação, que nem vocês empresários e outros empresários, começar com algum processo, com alguma coisa só, uma coisa só para resolver, e não precisa, às vezes não precisa saber, mas conhecer alguém que saiba para te ajudar. Então eu me coloco à disposição também. A parte de softwares, a gente não tem nada que a gente vende pronto, a gente sempre faz personalizado. Então a gente olha, como que a gente pode fazer, entende. Então não precisa saber 100%, mas conhecer alguém e a gente se coloca à disposição aqui. E aí o pessoal te encontra onde? Então pode seguir tanto no Instagram, Gustavo Bettiol _, tem LinkedIn também, Gustavo Bettiol Venzon, tá lá. Eu sempre convido para seguir no Spotify, que é o IA Produtiva News, que aquilo ali é uma forma de eu estar atualizado. E também tem YouTube, tem TikTok, tem tudo, tá? Mas o principal aí, LinkedIn e Instagram. Show de bola. Muito obrigado, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, né? Deixa o like. Se tem alguma pergunta, a gente pode, né, Maurício? Deixar as perguntas para ele. Isso aí. E, pessoal, então, continue seguindo aqui o Pode Parla. Cada semana um episódio novo. Hoje um episódio fantástico. Eu tenho muito que aprender e poderia ficar horas aqui conversando, tirando minhas dúvidas aí. Vou ter que perguntar pro chat agora as dúvidas. E eu acho que assim, acho que a informação que o Bettiol falou, acho que é uma das coisas mais bacanas que eu ouvi nos últimos tempos. Chegar e dizer, a gente é bom em algumas coisas. Tem coisas que a gente não é bom.
A gente tem que procurar aquele cara bom que vai fazer com que a gente melhore ainda mais. A gente não vai ter tempo para aprender tudo. Por que a gente nós nos não assessorarmos de pessoas boas? Essa é uma informação valiosa que as pessoas têm que se dar conta disso. A gente não vai estudar tudo, saber tudo. Chama o cara que sabe. Trabalha com ele. Isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu, até mais. Um abraço. Um abraço, até mais.